Olá, amigos da CEB. Aqui quem fala é o Wellington Balbo e é um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde de sábado para podermos fazer algumas reflexões, para podermos estudar lições da nossa querida e consoladora doutrina espírita, pedindo sempre a Jesus, aos bons espíritos que nos abençoem, que iluminem o nosso caminho e que nos ajudem a conduzir o nosso estudo de hoje da melhor maneira possível. Estamos aqui hoje para fazermos uma reflexão acerca de dois pontos muito interessantes e que falam muito alto ao nosso progresso espiritual. São eles o perdão e a gratidão. Como o perdão e a gratidão, eles podem servir como escudos para nós. Como o perdão e a gratidão podem ajudar-nos em nossa caminhada evolutiva aqui nesse mundo, no mundo de provas e expiações, no mundo que passamos por muitas dores, por muitos dissabores. Como então que o perdão ele pode atuar, ele pode nos beneficiar. Então, eu separei em duas partes essa reflexão. Primeiro, nós vamos falar sobre o perdão, sobre os benefícios do perdão, sobre como perdoar, e depois, na segunda etapa, na segunda parte, nós passamos para a gratidão e desenvolveremos também reflexões acerca da gratidão como escudo, da gratidão como apoio, da gratidão como uma virtude que nós podemos conquistar, mas para isso é necessário nós exercitarmos essa gratidão, estejamos nós onde estivermos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui é por que nós devemos perdoar. O porquê que o perdão existe no. Então, o que a gente vai imaginar? Allan Kardec, ele fez uma classificação dos mundos de maneira didática. Ele colocou os mundos primitivos, né, estão aqui embaixo. Os espíritos nos mundos primitivos, eles lutam pela sua sobrevivência, eles lutam para apenas se manterem vivos, a força nesses mundos, ela prevalece. Então, nós temos os mundos primitivos, nós temos, depois, já mais evoluídos, os mundos de prova e de expiação, que é a nossa categoria. É claro que nessa divisão há tantas outras subdivisões. Nós temos um mundo, né, acima do prova e expiação, nós temos um mundo de regeneração, acima, mais evoluído do que o mundo de regeneração, nós temos o mundo, a morada dos espíritos felizes, e depois, né, última instância lá, o que está em primeiro lugar, é a morada dos espíritos puros, dos espíritos que já passaram por todos os degraus da escala evolutiva, já percorreram tudo isso e atingiram, então, essa plenitude como espíritos. Imaginemos a seguinte situação. O perdão é necessário num mundo primitivo? O perdão é necessário num mundo de prova e de expiação? O perdão é necessário num mundo de regeneração? Agora, será que o perdão é necessário num mundo de espíritos felizes? O que são espíritos felizes? Senão aqueles espíritos que já cumprem as leis naturais, que compreendem Deus, que procuram agir da maneira mais correta possível e fazem isso de maneira natural, porque já superaram todas essas limitações. Então a gente chega à seguinte conclusão: o perdão ele não se aplica para mundos evoluídos, mais evoluídos do que o planeta Terra. O perdão ele se aplica para mundo de prova e de expiação, para mundo primitivo, para mundo ainda que os espíritos têm algumas limitações. Os espíritos ainda precisam evoluir em diversos pontos. Os espíritos desses mundos ainda precisam brigar contra o egoísmo, vencer essa tendência egoísta que tem,
precisam conquistar a generosidade, o altruísmo, precisam se colocar no lugar do outro, precisam pensar mais nas outras pessoas, precisam eleger a caridade, realmente aquela caridade desinteressada, como Allan Kardec diz, como lema de suas vidas. Então, o perdão, ele ocorre num mundo em que ocorrem as ofensas, no mundo em que as pessoas machucam, no mundo em que as pessoas se bicam, no mundo em que as pessoas não respeitam o direito do outro, invadem o quadrado, aí vem a necessidade do perdão. Aí vem a necessidade desse reajuste. Vocês conseguem imaginar Jesus perdoando alguém? É uma questão que eu deixo. Será que Jesus, na sua excelência moral, ele necessita perdoar alguém? Vou além. Será que Jesus se sentiu ofendido? Será que Jesus se magoou pelo que fizeram com ele? Questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se há um modelo, se há uma referência, e os espíritos respondem Jesus. Jesus é o nosso modelo moral. Será que o espírito como Jesus se ofendeu? Esse é um ponto muito interessante. Vamos verificar agora, na escala espírita, tá? Espíritos de terceira ordem, que é uma classificação que Allan Kardec coloca, quais são as características dos espíritos imperfeitos que habitam aqui o planeta Terra. Então, eles dizem o seguinte: na escala espírita, espíritos de terceira ordem, é a predominância da matéria. A matéria predomina sobre o espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que são espíritos que se deixam levar pelas más paixões. Ou seja, nós saímos para trabalhar, encontramos alguém no trânsito, algum indivíduo que acabou fazendo uma barbeiragem, e nós nos irritamos com ele. Ficamos extremamente irritados, abaixamos o vidro do nosso carro e começamos, então, a brigar. O que é isso, senão a matéria se sobrepondo ao espírito? Porque se a matéria não se sobrepõe ao espírito, esse indivíduo ia refletir, ele ia parar, ele ia analisar: puxa vida, por que eu estou fazendo isso? Por que eu me entreguei a essa emoção desencontrada? Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que, nesses casos imundos assim, o perdão, ele é necessário. É preciso perdoar, porque a matéria acaba sobrepujando o espírito. É quando alguém nos dá um chute e nós revidamos, não paramos para pensar. É a matéria se sobrepondo ao espírito. É aquela ação sem uma reflexão, ou melhor dizendo, é uma reação diante da ação do outro. E aí nós temos, então, o elemento do perdão como um elemento que vai regular, né? Nós vamos, então, com o perdão, tentar melhorar o ritmo das nossas emoções, tentar entrar no ritmo do outro, compreendê-lo. Então, a gente vai exercitando o perdão. É por isso que a mensagem do perdão, ela é sistematicamente divulgada nas casas espíritas e nas outras religiões, de uma maneira geral, porque é necessário. Imaginemos um mundo sem o perdão, aqui na Terra, um mundo em que a matéria ainda prevalece sobre o espírito, um mundo ainda em que as pessoas erram conosco. O que seria do nosso mundo se não tivesse esse elemento do perdão? Será que ainda haveria amizade entre os familiares? Porque ali dentro da nossa casa, na nossa família, naquele convívio mais estreito, é que nós acabamos cutucando, agulhando os outros, espizinhando as pessoas, e aí entra o perdão. É preciso perdoar, é preciso compreender, é preciso entender que ainda a grande maioria de nós é espírito de terceira ordem. O que isso quer dizer? Quer dizer que erram conosco, errarão conosco. Então, aí eu tenho o perdão como um elemento fundamental de um mundo como a Terra. Poucos são aqueles que não precisam, né, que já venceram aqui na Terra essa questão do perdão, que não se sentem ofendidos. Certa vez perguntaram para o grande líder indiano, Mahatma Gandhi: Mahatma, você
perdoa os seus detratores, você perdoa aquelas criaturas que fizeram o mal para você. E Mahatma Gandhi disse, não, eu não os perdoo. Mas como não perdoa, disseram para ele, você, a grande alma da Índia, não perdoa? E Gandhi falou, não, eu nunca me senti ofendido. Essas pessoas nunca me ofenderam. Então a gente vê aí o exemplo de um espírito que acabou entendendo que estava no planeta Terra, um mundo de prova e de expiação, e que as pessoas erram. Isso acontece. Então aí entra o perdão, a importância do perdão. Vamos continuar aqui. Os espíritos de terceira ordem, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Ora, a gente tem ou não tem que perdoar? O que seria do nosso mundo sem perdão? Insisto nisso. Me recordo que quando escrevi o livro Pérolas Devolvidas, que fala sobre a perda, coloquemos uma aspas aí, a perda de entes queridos, uma mãe que havia tido o seu filho assassinado na porta do colégio. Eu perguntei a ela, você já perdoou o assassino do seu filho? Você conseguiu perdoar? E ela falou, no meu caso, o perdão não foi uma opção, mas uma necessidade. Se conviver com a dor da partida do meu filho está difícil, com ódio no coração, seria impossível. Então ela conseguiu perdoar. O que não quer dizer que ela é a melhor amiga do assassino do filho dela, mas ela consegue olhar para aquele evento de uma maneira completamente diferente que outras pessoas olham. Ela sente a dor da saudade, ela sente tristeza e ela lamenta profundamente. No entanto, ela não quer aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento que corrói por dentro, aquele sentimento que nos incomoda, que abala até o nosso corpo físico, ela não quer para ela. Então ela trabalhou. Aí vocês poderão dizer assim, puxa vida, mas aí se trata de um espírito altamente evoluído. Nós temos aqui na Terra pessoas que já deram alguns passos a mais. Elas servem de referência para que nós possamos seguir esse caminho. Porque imagine, reflitamos, olha como dói nós olharmos para um evento que aconteceu, para alguma situação que nos machucou e ainda sentirmos aquela dor. Como é terrível. Você olha para um evento e sente aquela dor. É como se algo estivesse ali sempre cutucando, batendo na ferida. E bater na ferida dói. Então é por isso que nós devemos trabalhar interiormente para irmos conquistando essa capacidade de perdoar, mas de não nos ofendermos, de não nos melindrarmos tanto. E aí, eu fiz algumas anotações aqui para nós refletirmos. Eu tive a oportunidade de escrever um livro com o nosso querido amigo Pedro Camilo. O livro chama Ser Feliz em Família. Você consegue? E num dos capítulos do livro, nós falamos o seguinte: perdoar, né? O problema das relações está no excesso de perdão. E aí você poderá dizer assim para mim, mas isso é um paradoxo. Como assim? O problema das relações ele está no excesso de perdão. Como é que funciona isso? É porque muitas vezes nós queremos, num relacionamento em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, nós queremos que as pessoas passem a vida toda pedindo perdão para nós, que elas se desculpem constantemente. O marido se atrasou num compromisso e a esposa fica de cara feia, ela passa a tarde de sábado toda aborrecida, exigindo que o marido peça desculpas por aquele pequeno atraso que ele teve. Tá? Vice-versa, pode acontecer também da outra parte. Então, fica essa reflexão. Por que que nós nos melindramos tanto? É realmente voltar para si. Puxa vida, por que que aquela palavra que a minha mãe fala constantemente, ou aquilo que o meu colega no centro espírita diz, por que que aquilo me toca? Me toca ao ponto
de ficar aborrecido com ele, de achar que ele não gosta de mim e de querer que ele me peça o perdão constantemente. Então, por que que muitas vezes nós adentramos esse caminho? E é um caminho complicado. Por quê? Porque as relações começam a ficar pesadas, as relações começam a ficar densas, as pessoas convivem conosco pisando em ovos. Puxa, eu não posso falar nada para o Wellington, porque tudo aquilo que eu falo para o Wellington, ele se ofende. Então as pessoas vão. Imagine, olha que situação difícil, ter que ficar escolhendo as palavras para falar alguma coisa, algo para alguém. Então, como a gente está falando de perdão, perdão como escudo, por que que nós nos ofendemos tanto? Quantas vezes eu vi companheiros deixarem as atividades, os trabalhos na casa espírita porque se sentiram ofendidos. Mas aí fica a seguinte questão, a seguinte reflexão: nós trabalhamos para a causa, para a nossa elevação, ou trabalhamos para as pessoas? Então, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo que eu estou num mundo de prova e expiação e que as pessoas errarão comigo, eu começo a desenvolver muito mais essa ideia de uma existência leve. As pessoas vão errar comigo. E eu também vou errar com as pessoas. É claro que há gradações de equívocos. Uns são mais graves do que os outros. Nós estamos nos referindo àqueles pequenos equívocos do dia a dia. Então, por que que eu me ofendo tanto? Então, se eu tenho que perdoar muito, é porque eu me ofendo demais. Aí eu volto, eu insisto nessa questão. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram? Não, Jesus não perdoou. Jesus nem se ofendeu. Ele foi além. Ele foi além. Ele intercedeu em favor daqueles que prejudicaram. Pai, perdoa. Olha que mensagem simbólica essa de Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dando-nos a ideia exata do que nós devemos buscar. Vencer as más paixões para caminharmos de maneira muito mais leve, tendo o perdão como escudo que nos protege das emoções desencontradas. É uma tarefa longa? Sim, é uma tarefa longa. É uma tarefa árdua? É uma tarefa árdua, mas todos nós podemos vencer esse desafio existencial. O perdão é um desafio existencial. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec está preocupado com os desafios da existência e o perdão é um dos mais agudos. E ele fala: podemos vencer as provas da existência? E o que que os espíritos respondem? Sim, fazendo esforços. Poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. Ou seja, os espíritos nos deram uma mensagem carregada de otimismo. Todos nós podemos vencer as provações da existência. O perdão é uma delas, nós podemos, então, sim, vencer essa provação. Com consciência. Lembrando, estamos no planeta Terra, as pessoas errarão conosco. E aí entra o elemento do perdão. Eu trago aqui uma reflexão da questão 886. Vou tomar um copo d'água aqui, meus amigos. Eu trago aqui uma reflexão que está em O Livro dos Espíritos, questão 886. A gente percebe o requinte intelectual de Allan Kardec. Ele quer saber exatamente, aqui, exatamente, qual é o sentido da palavra caridade entendido por Jesus. Perceba que Allan Kardec quer saber o sentido da palavra caridade pela referência moral que é Jesus. Como entendia Jesus a caridade? E olha que beleza de resposta que os Espíritos dão. A caridade entendida por Jesus é
benevolência para com todos. Não está dizendo benevolência para aqueles que moram apenas na minha casa. Não está dizendo benevolência para aqueles que torcem para o mesmo time que eu. Não. Está dizendo benevolência para com todos. Bom, se nós praticássemos a benevolência para com todos, não seria nem necessário perdão. Seríamos benevolentes. Já que não conseguimos ser benevolentes, então vamos para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto da caridade entendida por Jesus? Indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente para com as faltas dos outros. Ora, se as pessoas não errassem conosco, não teria razão dos espíritos darem essa resposta. E para encerrar, eles dizem o seguinte: bom, se você não conseguir ser benevolente com todo mundo, se você não conseguir ser indulgente com as faltas alheias, então perdoe as ofensas, o perdão das ofensas. Olha aí o perdão, mais uma vez, na excelência do que se entendia por caridade, que é a palavra que é o exemplo de Jesus. Então, para a gente ficar bem focado nisso, compreender, todos nós somos espíritos que necessitamos do perdão. Tem uma historinha muito ilustrativa envolvendo o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que confabulava, trocava algumas ideias com uma pessoa, e essa pessoa dizia o seguinte: eu não perdoo. Se errou comigo, eu não perdoo mesmo. E o doutor Bezerra de Menezes falou: olha, meu filho, não tem problema algum. Você não precisa perdoar as pessoas. Mas há uma condição para isso. E aí o rapaz disse: mas qual é a condição? E o doutor Bezerra de Menezes então falou: que você não erre com ninguém. Que você não erre. Já que você erra, já que você é um espírito que está aqui no planeta Terra, que se equivoca, que comete erros, ora, você precisa perdoar, porque você também será carente do perdão das pessoas. E é o que nós mais queremos, nós necessitamos que as pessoas nos perdoem para que nós tenhamos também um pouco de paz. Mas é preciso, ainda assim, que nós entendamos que também precisamos nos perdoar. Eu errei, eu me equivoquei, vou tomar aquilo como experiência, tomo aquilo como experiência, então eu reflito e procuro, busco com todas as forças da minha alma, com muito empenho, com muita vontade, não cometer mais aquele mesmo erro. Passar adiante. Isso daí é muito importante para todos nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Vamos passar agora para o segundo ponto da nossa reflexão. Se o perdão é esse escudo que nos permite olhar para o passado sem tanta dor, conseguindo superar isso, se o perdão é o escudo que nos permite levar uma vida de maneira mais leve, nós temos do outro lado também, e tão importante quanto, o elemento da gratidão. Como é importante nós sermos gratos. O indivíduo que é grato é aquele que já compreendeu as leis da vida. Ele sabe que é necessário ser grato, agradecer a absolutamente tudo, agradecer a natureza, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que dividem as experiências conosco, agradecer absolutamente tudo. Porque o nosso sucesso, a nossa felicidade depende também das outras pessoas. Vivemos em sociedade, estamos entrelaçados uns aos outros. Eu me recordo que outro dia eu estava com vontade de comer uma abobrinha, uma simples abobrinha, uma abobrinha refogada. E fui ao mercado comprar a abobrinha. Só que o carro estava sem combustível, eu parei no posto. O frentista abasteceu. Eu precisei do frentista. Fui ao mercado, o agricultor que cultivou a abobrinha, eu precisei dele para comprar a abobrinha. No supermercado, a caixa
passou a abobrinha e eu paguei, eu precisei da caixa. Cheguei em casa e fiz a abobrinha, e a minha esposa sentou comigo para comermos juntos. Eu precisei de alguém para me fazer companhia, porque é muito mais agradável. Então, numa simples abobrinha, olha a cadeia de pessoas que estavam envolvidas. Para minha alegria, para minha felicidade, que se completasse, eu necessitei de todas essas pessoas. Eis a razão pela qual é fundamental, uma das razões pelas quais é fundamental nós sermos indivíduos gratos. Agradecermos tudo porque nós precisamos, nós compartilhamos uns com os outros. Isso é fundamental. Um indivíduo que é grato, ele é muito mais feliz, ele é muito mais sereno, ele é muito mais pleno. Eu dividi aqui a gratidão em 3 etapas. 3 etapas. Não a gratidão em si. Para fins de estudo, eu coloquei aqui 3 pontos da gratidão. Então, eu abordei a ingratidão, a gratidão pelas coisas boas que nós recebemos e a gratidão por tudo. São 3 estágios de evolução moral, podemos considerar assim. Um indivíduo ingrato, ele é aquele que não reconhece absolutamente nada. Nada. Fazem de tudo para ele, mas ele não tem sensibilidade para reconhecer. É um espírito ainda que não desenvolveu o seu senso moral. Então, por isso, ele não agradece, ele não reconhece, ele não consegue enxergar os benefícios que a vida lhe dá todos os dias, sem lhe cobrar absolutamente nada. Esse é um indivíduo ingrato. É claro que há níveis e níveis de gratidão. Avançando um pouco mais nessa linha moral, é o indivíduo que é grato pelos benefícios que ele recebe. Alguém lhe fez um bem, alguém lhe proporcionou alguma coisa, e ele, então, fica grato, agradece, ele já consegue reconhecer o bem que as pessoas fazem por ele. Mas há um outro nível, um nível já mais avançado, que é aquela gratidão por absolutamente tudo, pelos fatores, inclusive aparentemente negativos da vida. Esse indivíduo que é grato por tudo, ele dá graças, porque ele sabe que aquilo vai se reverter em experiência para ele, e ele vai aprender com aquela experiência. Esse indivíduo que é grato por absolutamente tudo, esse indivíduo que agradece tudo, ele não espera perder as coisas para reconhecer. Ele agradece independentemente disso. Ele não espera o sol se pôr para falar assim: perdi o sol, como o sol era bom. Ele não espera perder as coisas para agradecer. Ele não espera um relacionamento se acabar, se findar, para falar: puxa vida, como era bom estar com a minha namorada. Esse indivíduo que é grato, ele agradece, mesmo tendo, ele não precisa da falta, ele não precisa da ausência para ver que o valor daquilo. Esse é o espírito que já conquistou essa maravilha da ingratidão. Ele é feliz, ele é alegre, ele é contente, ele agradece absolutamente tudo. Ele caminha ao lado da serenidade, porque ele sabe que até os fatores aparentemente negativos lhe renderão o benefício da experiência. Mas aquele ingrato, como dizem os próprios espíritos, e nós vamos ler aqui uma pitada, algumas questões de O Livro dos Espíritos, eles são mais infelizes do que nós. Como é duro e dói e machuca a ingratidão. Na questão 937, Kardec pergunta o seguinte: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão. Aí eu vou fazer um ponto nessa questão de Kardec. Por que nós experimentamos a ingratidão? A resposta é básica: porque nós fazemos esperando alguma coisa em troca.
esperando algo em troca, nós nos sentiremos vítimas da ingratidão. E dói, e dói. A ideia é se desvencilhar disso. É praticar o bem, é exercitar a prática do bem de tal maneira que ela seja algo espontâneo em nós, natural em nós, de modo que nós não vamos ficar esperando absolutamente nada de ninguém. Nada. Zero. E com isso não vamos nos sentir vítimas da ingratidão. Não vamos sofrer. Olha que escudo fantástico. Quando eu fizer o bem de maneira espontânea, praticar essa caridade, a caridade desinteressada, que Allan Kardec coloca na sua excelência, eu já estou aí criando um escudo. Eu não vou sofrer, porque a ingratidão dói. Dói demais. A ingratidão diante daqueles que nós amamos, então, que não reconhecem o que nós fizemos, a cota de renúncia que nós colocamos ali, dói bastante. Então, para o nosso próprio bem, e é um treino, é um desenvolvimento, a gente vai treinando, a gente vai praticando, não esperar nada em troca. Até o momento em que o bem será espontâneo, nós agiremos no bem independentemente de qualquer coisa, e quando nos agradecerem, nós diremos assim: mas você está me agradecendo do quê? E a pessoa: não, você me beneficiou um dia assim, assim, assim. Ah, eu nem lembrava mais. O esquecimento das benesses que nós... Não se fala do esquecimento das ofensas? O esquecimento das ofensas, ele acaba nos ajudando. Então, o esquecimento dos benefícios que nós fazemos também acaba nos ajudando, porque mostra que nós fazemos o bem de maneira espontânea. Nós até esquecemos o bem que nós fazemos, porque ele é uma prática corriqueira da nossa vida. Então, as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração, para o homem generoso, uma fonte de amargura? E aí os espíritos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta mais tarde encontrará corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensar em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e que foram pagos pela ingratidão. Olha aí a questão de Jesus. Jesus recebeu como pagamento a ingratidão. Jesus veio a este mundo, praticou o bem na sua mais ampla acepção daquilo que nós podemos chamar de bem e recebeu como pagamento a ingratidão. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que coloca Jesus como a excelência moral. Ora, se Jesus é a excelência moral e sofreu, padeceu, pagaram Jesus com a ingratidão, e nós? O que vamos nós esperar? Será que nós podemos esperar caminhar num corredor dourado e que todos saiam nos agradecendo? Eu sei que a mensagem é até um pouco pesada, mas é a grande realidade. Então, será que nós devemos esperar isso? Se foram ingratos com o maior que já esteve aqui, quem dirá conosco? E é justamente aqui que os espíritos colocam. Tanta gente veio, tanta gente reencarnou nesse mundo, tanta gente produziu, tanta gente realizou. E como esses indivíduos foram pagos? Com ingratidão, com a falta de reconhecimento. Eu gosto muito de história. Então, eu estou sempre lendo livros relacionados a biografias, a pessoas que vieram aqui e que deram aí uma grande contribuição para a história da humanidade. E vou citar apenas um exemplo. Gregor Mendel. Gregor Mendel, que nós aprendemos na escola, que fez o cruzamento daquelas ervilhas. Gregor Mendel, quando apresentou os seus estudos, as pessoas não deram nenhuma bola para ele, não quiseram nem saber. Gregor Mendel só teve os seus trabalhos reconhecidos 15 anos depois de sua morte, porque em lugares diferentes do globo, 3 estudiosos, 3 pesquisadores acabaram lendo os trabalhos que Gregor Mendel tinha feito acerca do cruzamento das ervilhas e tal. Não foi reconhecido.
Poderíamos citar tantos outros aqui que vieram, que deram a sua parcela de contribuição e não reconheceram. Então, ficar esperando em demasia reconhecimento, gratidão, agradecimento, é pedir para sofrer. Esse escudo emocional que nós podemos erguer é justamente esse burilamento interior, essa reflexão íntima que vai nos proporcionar sermos alguém mais evoluído moralmente, de modo que nós vamos evitar ficarmos vinculados, esperando que os outros nos agradeçam, esperando tudo isso, o que causa sofrimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís escreveu um capítulo belíssimo falando sobre a ingratidão dos filhos. Basta a gente analisar. Lembram, lá no início aqui da nossa palestra, vivemos no planeta Terra. As pessoas errarão conosco, não reconhecerão os nossos esforços. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade desenvolvida. Então, treinar esse bem desinteressado, que é um treino, eu pratico, uma hora ele estará em mim, fará parte da minha existência, será uma parte minha. Treinar esse bem de maneira desinteressada é colocar aí esse escudo emocional, é se proteger diante dessa questão que nos dói, que nos machuca tanto, que é a questão que envolve a ingratidão. E aí os espíritos continuam, eles dizem justamente o que nós falamos aqui. Pensar que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa. O bem que nós fizemos, que ele seja a nossa recompensa. O prazer de poder ser. Allan Kardec tem uma frase que eu acho fantástica. A natureza deu ao homem, diz Kardec, a necessidade de amar e de ser amado. Perceba que ele coloca o amar primeiro, ser amado depois. Amar é uma necessidade, doar amor é uma necessidade, e que alegra, que felicita aquele que doa. Então, que a nossa recompensa seja o bem que nós praticamos. O bem por si só já vai nos alegrar. O bem por si só já vai nos dar a sensação de dever cumprido. Puxa vida, eu fui útil, eu ajudei alguém, alguém cresceu por conta do meu esforço. Ah, mas ele não me agradeceu. Não tem problema, eu fui útil, eu ocupei bem o meu tempo, eu empreguei bem aquele momento da minha existência. Só essa satisfação íntima, essa alegria que nós sentimos, já deve ser aí a nossa recompensa. Mas Kardec, ele não para por aqui, ele avança nas questões. E na questão 938, ele fica preocupado, né, e pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechar a sensibilidade? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou mais praticar o bem, não. Não vou realizar isso, não vou fazer mais nada disso, porque eu faço e ninguém reconhece. Então, Allan Kardec, preocupado com isso, será que a ingratidão não vai fechar o coração de alguém? E aí, o que os espíritos respondem? Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar... Não, desculpa. Os espíritos respondem o seguinte: isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. De novo, os espíritos insistindo nessa questão. O homem de bom coração, ele está feliz pelo bem que ele faz, por ter sido útil, e automaticamente ele cria esse escudo, ele cria essa proteção emocional de não ficar dependente da gratidão dos outros. Ele desapega. O apego é fonte de sofrimento. Então, ele desapega dessa necessidade que ele tem de que as pessoas o agradeçam por absolutamente tudo. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. É por isso que os espíritos dizem que o ingrato é mais infeliz do que vós. Mas vai chegar um momento, porque o progresso é uma lei, que esse indivíduo que outrora foi ingrato
vai ser grato, porque vai reconhecer, vai desenvolver o senso moral, vai ter sensibilidade, então ele vai compreender o bem que lhe fizeram. Isso daí é uma questão de evolução, de progresso moral. Só reconhece, só é grato aquele que cresceu, aquele que avançou, aquele que tem a gratidão em si para poder dar. O ingrato ainda não desenvolveu esse senso. Então, lamentar-se, ficar magoado com o ingrato é contraproducente. É por isso que nós devemos focar em nós, trabalhar em nós. E aí é um comentário de Kardec. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E os espíritos dizem o seguinte: sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreender. É um grande momento de felicidade para o espírito quando ele consegue encontrar alguém que o compreenda. Então ele lamenta. Aqueles que não souberam valorizar a sua amizade, o seu amor, o seu carinho, ele lamenta e deixa seguir o seu caminho. A vida vai se encarregar de colocar pessoas ao seu lado que reconheçam o seu esforço, o seu empenho, e aí eles possam, então, desfrutar da alegria, da felicidade que desfrutam os espíritos que encontram almas afins. Então, meus amigos e minhas amigas, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de gratidão, é impossível esgotar esse assunto. O que nós fizemos aqui nessa tarde de hoje é apenas nós levantamos a ponta do iceberg, mas há muito mais para nós produzirmos de reflexão. 2 pontos que eu gostaria de deixar destacados para todos nós aqui, envolvendo o perdão. Por que eu me magoo? O que as pessoas fazem e dizem que me toca? Aquilo que me toca é o ponto em que mexe comigo, mexe com a minha alma e eu preciso trabalhar. Preciso voltar os olhos para mim e verificar, aprofundar um pouco mais nessa questão. Por que isso me tocou? Para poder lidar bem com essa questão do perdão. Porque a gente sabe que não é realmente uma tarefa simples, uma tarefa fácil, mas a gente deve almejar, buscar sempre um nível de excelência moral. É por isso que Kardec deu Jesus como a nossa referência, o nosso exemplo moral. Então, essa é a reflexão que fica do perdão. E a reflexão da gratidão é o treino constante das boas ações. O treino constante para nós podermos, então, começar a fazer o bem de maneira espontânea, de maneira natural. Porque aí nós vamos nos desapegar dessa necessidade de que as pessoas têm que nos agradecer de absolutamente tudo. O bem vai ser natural em nós, eu vou sofrer menos, é um ponto a menos de amargura, de tristeza, de sofrimento para a minha existência física aqui na Terra. Por quê? Porque eu já conquistei a capacidade de fazer o bem, de praticar essa caridade requintada, essa caridade em excelência, que é a caridade desinteressada. Tarefas fáceis? Não, meus amigos, minhas amigas, não são tarefas fáceis, mas elas são tarefas que nós podemos cumprir aqui na nossa passagem pela Terra. Nós podemos cumprir. Olhemos ao nosso redor, encontraremos diversos exemplos, diversas pessoas, muitos espíritos que nós podemos nos inspirar nesses exemplos e seguir adiante. Trago uma história do nosso querido, grande Caibai Schutel. Caibai Schutel foi foi enorme em termos de divulgação do espiritismo, fundou a Revista Internacional do Espiritismo, fundou o jornal Clarim, estão funcionando até hoje lá na cidade de Matão, interior de São Paulo.
E Caibar Schutel, ele é, naquela época, né, início do século XX, primeira metade do século XX, o espiritismo era muito atacado, o espiritismo era atacado por outras religiões, e tinha um padre na cidade de Matão que se chamava Padre Baraldi, e que constantemente atacava Caibar Schutel, falava mal do espiritismo, e esse padre acabou adoecendo. E Caibar Schutel ia todos os dias na casa do padre conversar com ele, levar uma palavra de consolo, de conforto, de carinho, mesmo tendo sido atacado, ia levar uma palavra de conforto, de carinho, de amor, de imortalidade da alma para o padre. Quando Caibar chegava, então, das visitas com o padre, as pessoas, os seus amigos, perguntavam: Caibar, o que você conversou com ele? E Caibar dizia: o que eu conversei com ele ficou ali, entre nós dois. Conversa de amigos, eu não vou revelar. O padre acabou desencarnando e meses depois ele se manifestava nas reuniões familiares, nas reuniões mediúnicas que Caibar Schutel promovia, e vai agradecer e vai trazer provas inequívocas de que a vida rompe a matéria e nós continuamos existindo, porque fala aí na reunião mediúnica sobre a amizade que ele acabou conseguindo ter por Caibar Schutel, agradece as conversas, os papos, os esclarecimentos que Caibar Schutel deu a ele. Então, olha só, o indivíduo, como encarnado, vivia de uma maneira, acabou conquistando um amigo e, depois de desencarnado, voltou para dar provas de gratidão. E Caibar Schutel também utilizou essa excelente ferramenta do perdão para não deixar que barreiras se erguessem entre ele e o padre. Um grande exemplo esse do nosso querido Caibar Schutel. Deixo aí para vocês uma dica de leitura, que é o livro Caibar Schutel na Intimidade, do Sérgio Lourenço. Provavelmente vocês encontram de maneira muito fácil pela internet. Bom, meus amigos e minhas amigas, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a atenção, agradeço o carinho, e que os bons espíritos possam nos inspirar, que nós possamos entender os recados que nos chegam a todos os momentos do alto, para que nós utilizemos o perdão como um escudo, a gratidão, para que nós possamos crescer como espíritos imortais que todos nós somos. Mais uma vez, eu agradeço a vocês a atenção, o carinho, o convite para falar aqui ao público da CEB. É sempre uma honra, é sempre um prazer, e tenho certeza que em breve nós estaremos juntos, não apenas virtualmente, mas também fisicamente, podendo então sentir o calor humano e trocar ideias, falar diante de um público ali ao vivo, que se a tecnologia ela nos proporciona essa interação, a gente sabe que o contato humano entre todos nós é fundamental. Nós vivemos numa sociedade. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado e sigamos adiante. Um grande abraço a todos vocês.